A Bet sabe quanto você deposita, quanto você perde e a hora que você costuma apostar. Mas você não pode saber como o governo decidiu que essa mesma Bet podia operar no Brasil. Pessoal, temos falado disso aqui já faz tempo. E hoje eu vou te mostrar o que andou, o que travou e o que ainda está escondido. Nessa Copa você ligou o jogo e a marca de aposta estava lá, no telão do estádio. Olhou para o time, estava na camisa. Chegou no intervalo, era o comercial. O narrador parou a narração para dizer quanto pagava o próximo gol. E quando a família saiu do futebol e abriu o streaming para ver uma série, a propaganda foi junto para dentro da sala. Só que esse assunto, gente, não começou na Copa. No início de março, eu mostrei aqui como o celular e o Pix transformaram a aposta num cassino de bolso, aberto 24 horas por dia dentro da casa das pessoas. Depois, falamos da história da Ângela. Ela acumulou 500 mil reais em dívida, vendeu a casa da própria mãe, sem contar para a família, e acabou desistindo da vida. E de uma outra mãe de 3 filhos pequenos que começou apostando 10 reais para sair de um aperto e terminou com uma dívida de 170 mil reais, com a agiota ligando 24 horas por dia. São 2 histórias entre as centenas que chegaram no meu direct e entre as milhares que existem pelo Brasil dentro das casas e que ninguém está vendo. Mês passado, eu mostrei um estudo da CNC estimando que as apostas tiraram 143 bilhões de reais do varejo em 3 anos. Dinheiro que deixou de chegar na padaria, no mercado, na loja, no pequeno empresário. E aí a gente foi olhar para quem autorizou essas empresas a operar. E no dia 7 de junho apareceu a caixa preta do governo. Uma reportagem revelou que o Ministério da Fazenda usou uma regra do Lei de Acesso à Informação para manter em sigilo por até 100 anos os documentos dos processos que autorizaram as bets a operar. Negou até a versão com os dados tarjados, inclusive no caso da 1xBet. O Ministério Público Federal abriu o inquérito. Aí a gente se pergunta por que esconder um parecer técnico, uma análise de risco ou o critério que liberou uma empresa para operar no país? Por quê? Inclusive de empresa que já teve muito problema no exterior. A gente denunciou tudo isso aqui. E a sociedade nos ajudou, pressionou e repara na velocidade. A reportagem saiu no domingo. Na segunda-feira, o governo já estava prometendo publicar mais de 25 mil documentos dos processos concluídos. Prometeu para os próximos dias. Bem, para responder a manchete, bastou um dia. Isso foi 8 de junho. Hoje, 17 de julho, e já se passaram 38 dias. E os documentos ainda não apareceram. O prazo também não apareceu. E você continua sem poder ler os processos que o próprio governo prometeu abrir. E nesse meio tempo, o governo agiu contra as bets ilegais. E agiu certo. Mas por que só agora? Derrubou 50 mil sites piratas e apertou o caixa de quem opera sem licença. E nessa sexta-feira, publicou regras novas. A partir do dia 17, todo anúncio vai ter que avisar que apostar causa dependência e faz perder dinheiro. É um avanço. Mas veio na reta final da Copa, depois de um mês de bombardeio em todo o intervalo de jogo. Agora, repara no contraste. O ministro da Fazenda foi convidado 2 vezes pelo Senado para explicar o sigilo. Num dos pedidos, o texto original era convocação, que obriga a comparecer. Os próprios senadores trocaram por convite, que não obriga. Até hoje, não tem data marcada e ele não foi. O principal projeto que restringe a publicidade das bets foi aprovado pelo Senado em maio de 2025. Para começar a andar na Câmara, precisa de um despacho do presidente da Casa. E esse despacho não sai faz mais de um ano. E enquanto o despacho não sai, o próprio ministro da Saúde disse ao Senado, agora em julho, que os atendimentos por vício em jogo no SUS cresceram 140% entre 2018 e 2025. O SUS atende cada vez mais gente doente de aposta enquanto o projeto dorme na gaveta. Aqui no Rio, a prefeitura publicou essa semana um decreto proibindo propaganda de bet em espaço público em evento do município. A prefeitura, parabéns, fez a parte dela. Agora, o Estado também precisa responder. E vai responder sim, porque no dia 8 de julho eu entrei com uma ação popular, cobrando que o governo do Estado pare de usar evento público, familiar e infantil para captar apostador. Então, a cobrança é direta e muito clara. Publique os 25 mil documentos que prometeu. Marque a data do depoimento no Senado. Vote o projeto que dorme
na Câmara há mais de um ano e crie limite real de perda de depósito, fazendo a indústria pagar o tratamento de quem ela adoece. Gente, a advertência no rodapé do anúncio não segura ninguém que já está doente. E aqui aparece um padrão que se repete em Brasília faz décadas, com governos de esquerda e com governos de direita. Rápido para prometer quando a manchete sai. Lento demais para cumprir quando a Câmara desliga. A velha classe política aprendeu a administrar o escândalo em vez de resolver o problema. O que esperar de um Congresso e de governos que prometeram 25 mil documentos em um dia e não entregaram nenhum em 38 dias? O Brasil precisa de uma nova classe política. Compartilhe esse vídeo. Foi pressão que fez o governo prometer. Vai ser pressão que vai fazer ele cumprir. Meu nome é Juliana Benício. Sou pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro.